Pesquisa mostra que esquerda tende a doença mental e a cabelo colorido. Pois é, começamos direto no ponto mais polêmico. Essa é a afirmação exata que serve de título para um conteúdo viral recente que está causando um verdadeiro alvoroço nas discussões online. Certo, vamos mergulhar nisso. O que a gente tem aqui é uma apresentação na internet fazendo alegações fortíssimas, baseadas na interpretação de um artigo científico por um comentarista político. O nosso objetivo hoje não é tomar partido, tá? A ideia é desempacotar de forma totalmente objetiva e estruturada o que exatamente essa fonte está argumentando e como ela constrói a sua tese relacionando política e psicologia. E para quem busca entender como esses estudos são usados no debate público, já inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas análises. O nosso foco é examinar exclusivamente a lente pela qual o autor do material original interpreta essa pesquisa. A gente vai destrinchar os argumentos controversos da fonte ponto a ponto, justamente para entender qual é a lógica que está sendo proposta ali. Seção 1. A premissa da pesquisa. Marcadores visuais e diagnósticos. O autor do material divide a base de sua análise em duas categorias principais de avaliação para construir essa caracterização do espectro político. A primeira grande alegação da fonte foca em marcadores visuais bem específicos. Segundo a análise apresentada, esses marcadores ajudariam a prever de forma, digamos, bastante segura, as tendências políticas de esquerda de uma pessoa. E a lista é bem curiosa. O foco vai direto para cabelos tingidos com cores não naturais, tipo azul, amarelo, rosa, verde ou roxo, sem contar a presença de piercings e tatuagens. Tem até uma breve ressalva de que não é uma regra absoluta de 100%, claro, mas o argumento bate forte na tecla de que a associação visual é inegável, pelo menos segundo essa leitura dos dados. Agora, passando para a parte clínica, vamos ver como isso ganha corpo na argumentação principal. A fonte lista uma série de diagnósticos que, segundo a interpretação dela, o estudo associa diretamente à esquerda política. A gente está falando de coisas como TDAH, depressão, ansiedade, espectro autista, transtorno borderline, bipolaridade e abuso de substâncias. Mas olha que detalhe interessante sobre a esquizofrenia. Ela acabou ficando como uma exceção estatística nos gráficos, pendendo mais para a direita ou até ficando equilibrada. Só que a justificativa apresentada logo de cara é que isso aconteceu simplesmente porque a amostra do estudo tinha uma quantidade muito pequena de casos de esquizofrenia para se chegar a uma conclusão definitiva. Seção 2. A hipótese central, a teoria da inveja. Mas por que será que, na visão do autor, essa vasta correlação de diagnósticos se concentra bem ali, de um lado do espectro político? É aqui que a coisa fica mais profunda. A apresentação tenta dar uma justificativa psicológica e filosófica para esses números através do que é chamado de teoria da inveja. E o que seria isso? A inveja é definida como o verdadeiro motor da ideologia de esquerda, a grande justificativa emocional para o socialismo. A narrativa construída é a seguinte: como o socialismo falhou historicamente na prática, a ideologia sobrevive oferecendo um caminho fácil para indivíduos insatisfeitos extravasarem a sua inveja. O argumento sugere que se usam queixas sistêmicas, tipo culpar o patriarcado, o racismo ou uma suposta injustiça, só para mascarar e culpar o mundo pelos próprios fracassos pessoais. Nessa visão, os problemas de cada um são sempre resultado da forma como a própria pessoa vive. Seção 3. Correlacionando crenças, dados granulares e visões sociopolíticas. A partir dessa teoria super abrangente da inveja, a análise mergulha em dados bem mais granulares do estudo, para observar como as respostas a perguntas sociopolíticas específicas batem com a saúde mental. E o que é realmente fascinante nessa interpretação proposta é o destaque de alguns números para provar o ponto. Peguem esse índice, por exemplo, 0,16. A fonte diz que sentir ansiedade com as mudanças climáticas tem uma correlação de 0,16 com doenças mentais. E nas palavras super enfáticas apresentadas no material, essa é uma correlação fortíssima, sugerindo que quem demonstra ansiedade climática seria, nessa interpretação, alguém com problemas mentais bem severos. E a análise sobre esses marcadores sociais não para no clima, não. Outra estatística puxada do estudo é uma correlação de 17% entre a crença de que padrões de beleza são ofensivos e o diagnóstico de problemas psicológicos. Ou seja, o simples fato de questionar ativamente a estética tradicional e os padrões de beleza estabelecidos é classificado como mais um baita indicador numérico de que a saúde mental está comprometida. A apresentação também dá uma investida dupla em conceitos culturais que estão presentes em polos opostos do debate. De um lado, a gente tem um movimento de positividade corporal. A alegação aí é que aceitar a obesidade tem uma correlação negativa com a saúde mental. A sugestão é que as pessoas consideradas mais sãs
Veem essa positividade e a falta de vontade de mudar fisicamente como um problema. Mas, do outro lado, o foco vai forte nas retóricas antiglobalistas. Afirma-se que a crença de que a civilização ocidental é do mal, um discurso que a própria fonte liga a certos setores da direita, também apresenta uma altíssima correlação com doenças mentais. E isso nos leva a um ponto de equilíbrio fundamental para a nossa análise de hoje. O material faz questão de alertar seu público sobre partes da própria direita que ele considera problemáticas. Existe um apontamento bem direto para dados do estudo que associam certas crenças nacionalistas de extrema direita a problemas de saúde mental. Por exemplo, cita-se que a crença de que a Europa deveria ser exclusivamente branca tem uma correlação positiva com doenças mentais, sob o argumento de que a Europa sempre foi naturalmente palco de inúmeras civilizações. Fora isso, a oposição total a enviar ajuda financeira ou militar para a Ucrânia também aparece na leitura do estudo como algo atrelado a um número maior de problemas psicológicos. Seção 4. As próprias críticas do autor. Onde a fonte discorda. A forma como esse material todo é conduzido mostra que não se trata de um endosso cego a uma visão conservadora tradicional. Isso fica claro nas convicções pessoais bem libertárias que o autor expõe no fim. Existe uma discordância super contundente em relação ao viés de algumas perguntas do próprio estudo científico. Ele argumenta, por exemplo, que o casamento gay não deveria ser visto como um problema, perguntando na lata qual seria a questão com as escolhas privadas de cada um. Na mesma pegada, discorda do peso negativo que dão as orgias gays, dizendo que, se não tem menores envolvidos e todo mundo é adulto e consente, tá tudo certo. Mas o ponto de ruptura que eu acho mais interessante é sobre esforço e recompensa. Indo na contramão de grande parte do pensamento conservador padrão, declara-se com todas as letras que a meritocracia não existe, chamando o conceito de pura lorota. Bom, e aí a gente chega na grande questão que toda essa análise levanta. Deu para ver como a fonte pega um estudo clínico, puxa características estéticas como cabelo colorido, usa a inveja como um diagnóstico sociológico definitivo para todo um espectro político e, ao mesmo tempo, não poupa críticas aos próprios pares ideológicos conservadores. Então, a reflexão que fica para a gente é a seguinte: como o enquadramento de dados científicos através da lente dessas intensas guerras culturais da internet molda a compreensão moderna do que é psicologia e ideologia política. É uma demonstração realmente fascinante de como a pesquisa acadêmica acaba sendo reinterpretada no calor da discussão digital. Valeu por acompanhar mais essa análise com a gente. Continuem sempre questionando a estrutura da informação que consumimos no dia a dia e até a próxima.